Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um pequeno objeto de devoção, que para muitos carrega um poder imenso de fé e conversão: o escapulário verde. Bora entender de onde ele veio e o que ele significa. Olhando assim pode parecer só um pedacinho de pano verde, não é? Mas por trás dessa simplicidade toda existe uma história fascinante, que envolve visões celestiais e uma missão que já atravessa séculos. Então, qual é a história por trás desse símbolo, afinal? Mas antes da gente ir fundo na origem dele, vamos primeiro entender o que ele é, exatamente, porque embora o nome escapulário seja conhecido, a definição dele tem uns detalhes bem importantes. Oficialmente, ele é um artigo devocional da Igreja Católica, aprovado lá em 1870. E o nome completo dele, a Insígnia do Imaculado Coração de Maria, já dá uma super pista sobre o propósito e a quem ele é dedicado. E aqui tem um detalhe muito curioso. Apesar de se chamar escapulário, ele não é como o tradicional, que normalmente é parte do hábito de uma ordem religiosa e tem duas partes de tecido. Como ele é uma peça única, ele funciona quase como se fosse uma medalha de pano. Interessante, né? Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos conhecer a pessoa por trás dessa história. A origem do escapulário verde está totalmente ligada à vida de uma freira francesa muito dedicada, a irmã Justine Bisqueyburu. O contexto da época é fundamental para a gente entender. A gente está falando da França nos anos 1840. Era uma época de muita efervescência religiosa. Só 10 anos antes, na mesma congregação, tinham acontecido as famosas aparições para Santa Catarina Labouré, que deram origem à Medalha Milagrosa. Sabe, tinha uma energia, uma expectativa espiritual muito forte no ar. E a vida da irmã Justine, gente, foi impressionante. As visões que ela teve em 1840 foram só o começo. Ela não ficou só rezando não, viu? Pelo contrário, ela dedicou décadas da vida dela ao serviço, chegando a liderar hospitais militares em lugares como Rennes e Argel. E tudo isso enquanto a devoção que nasceu com ela crescia quietinha, até ser finalmente aprovada pelo Papa em 1870. Então vamos voltar para aquele momento chave, lá em 1840. O que será que a irmã Justine viu exatamente? É nessa visão que o desenho e o propósito do escapulário verde são revelados. E a data, olha que interessante, é 8 de setembro, a festa do nascimento de Maria. Segundo o relato dela, foi nesse dia, durante suas orações, que a visão aconteceu de forma muito clara. Ela conta que, na visão, a Virgem Maria apareceu, numa mão ela segurava o próprio coração, em chamas, e na outra ela mostrava esse emblema verde que viria a ser o escapulário. A simbologia por trás dessa imagem é muito poderosa. O coração em chamas, atravessado por uma espada, representa um amor que é ao mesmo tempo intenso e sofredor. A cruz de ouro em cima e os raios brilhantes que saem dele apontam para a realeza e a divindade. E em volta desse coração tinha essa oração. Essa frase se tornou o centro da devoção. É um pedido, para ser rezado com muita confiança por quem usa o escapulário. E aqui, gente, está o ponto central de tudo. A visão não era só para mostrar um desenho bonito. Ela veio com uma missão muito clara. A irmã Justine entendeu que aquele objeto deveria ser um instrumento poderoso para a conversão, principalmente para quem estava longe da fé. Tá, mas aí fica a pergunta. Como que uma visão pessoal de uma jovem freira vira um objeto de devoção aprovado pela Igreja e conhecido no mundo todo? Vamos ver como essa história se desenrolou. E o mais incrível é a humildade da irmã Justine. Ela nunca buscou fama ou reconhecimento por nada disso. Só os superiores dela sabiam da história e todo o processo de aprovação foi feito pelos canais oficiais da igreja, e não porque ela saiu fazendo propaganda. E aí a gente chega em 1870. Essa data é o marco. Pensa bem, levou 30 anos, desde a primeira visão até o escapulário receber a aprovação oficial do Papa Pio IX. Isso mostra como a igreja levou tempo, analisou tudo com muito cuidado e discernimento antes de dar o seu ok oficial. Bom, com a história toda contada e a aprovação da igreja, a pergunta que fica é: como se usa esse escapulário hoje em dia? E a resposta é bem mais simples do que parece. Para usar, são basicamente 3 passos bem fáceis. Primeiro, ele precisa ser abençoado por um padre. Segundo, a pessoa pode usar no pescoço ou simplesmente carregar com ela, no bolso, na carteira, sem nenhuma cerimônia especial. E o passo final, o mais importante de tudo: rezar aquela oração com fé, com confiança. E com o tempo, claro, uma tradição forte foi se formando em torno do escapulário. Acredita-se que Nossa Senhora, através dele, concede graças de cura física,
paz de espírito e, o mais importante, a graça da conversão, tanto para quem não crê quanto para quem se afastou da fé. E assim a gente fecha essa história incrível. O escapulário verde é um mergulho na fé, no simbolismo, na história. De uma visão silenciosa numa capela de Paris a um objeto de devoção mundial, ele nos deixa com uma reflexão. O que a força de um objeto como esse, vindo lá do século XIX, nos diz sobre a nossa necessidade de ter símbolos concretos para a nossa fé, mesmo hoje em dia. É algo para a gente pensar, não é mesmo?